Agora, irmãos, vamos abrir aqui o nosso boletim para começar uma série. Durante 7 estudos, nós estivemos analisando o pecado dos pecados. Do ponto de vista de Jesus. A definição de Jesus de pecado. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Pecado é incredulidade diante da pessoa de Jesus, diante de Javé Elohim, no Velho Testamento. Então, a antítese do pecado é a fé. Se o pecado é não crer, o não pecado é crer. E nós vamos começar a mexer do ponto de vista bíblico, não de teologia sistemática, mas do ponto de vista da teologia bíblica. O que é fé? O meu velho e inesquecível professor Reinaldo Purim, que eu não posso de modo algum esquecer-me das suas lições de pé de orelha. Porque na sala de aula ele era monótono, lia as apostilas e era até cansativa a aula dele. Mas ele tinha uma bagagem fora de série. Eu até hoje não conheci nenhum homem que tivesse a cultura e a piedade daquele homem. Porque você junta, eu já vi gente com piedade, mas as duas coisas juntas, nunca vi. E eu entrava lá no seu gabinete, ele tinha sempre um cotoco de lápis. E ele ficava com aquele cotoco batendo assim. E ele era maiêutico. O que significa isto? Era socrático. Ele era um homem que paria as ideias. Ele não dava você oportunidade de pegar prato feito. Tem restaurante que o prato já vem feito. PF. O dele não. O dele você tinha que fazer o prato. E ele botava você para pensar. Aí eu cheguei para ele um dia e disse assim: Doutor Purim, depois de quase 2000 anos de história de cristianismo, nós estamos num amarrado, a coisa não está certa. Ele, bem, eu vejo que você não pensa. E aí eu fui fazer uma outra pergunta para ele, ele disse, mas você veio aqui, foi para me fazer pergunta ou para aprender? Deixa eu começar a fazer pergunta para você.
Aí ele começou a fazer. Onde o cristianismo surgiu? Disse, no meio do judaísmo. Bem, vejo que você sabe. E o que aconteceu? Digo, o cristianismo foi perseguido. Bem. E daí? Qual foi o odre do cristianismo? Ele disse, como assim? Como assim? Que pergunta é essa? Qual foi o odre do cristianismo? Qual é o odre? Onde está o cristianismo? Digo, judaico. Bem, está certo. E o que aconteceu depois? O cristianismo ficou no subway, ficou debaixo da perseguição naquelas catacumbas durante 3 séculos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Constantino abriu as portas, perdoou, os cristãos não precisavam ser mais perseguidos. E ele disse, bem, e o que aconteceu? E aconteceu o que foi que aconteceu? Aconteceu que Babilônia entrou, você está sabendo, Babilônia entrou no cristianismo. E formou a Igreja Católica. E nós saímos do catolicismo. Mas o catolicismo não saiu de nós. E ele então me disse uma frase que me marcou. Ele disse, nós ainda estamos no princípio da interpretação do cristianismo. E eu disse, depois de 2000 anos? Bem. Você não viu que nós não perdemos os hábitos velhos do judaísmo e da Babilônia? Quem sabe interpretar, precisa interpretar. A Bíblia não é um livro para a mente. A Bíblia é um livro do espírito, não é da alma. E nós vamos entrar agora nesse terreno. O terreno do espírito. Então vamos começar aqui com esse texto. Olha, por sinal, vocês viram hoje que o boletim está com cara nova. Ficou bonito. É a comemoração dos 70 anos da igreja, 1939-2009. Vamos começar com o ABC da fé. A causa. Vamos ler juntos. Parece que ficou um pouquinho mais difícil agora para a gente ler junto, por causa da letra aqui, mas dá. Vamos lá. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Por que o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria? Vamos caminhar um pouquinho, depois a gente volta aqui.
Vimos na série O Pecado dos Pecados a definição de Jesus sobre o que é pecado, como sendo a descrença em sua pessoa. Para o Senhor, errar o alvo, isto é, pecar, significa não crer nele. O pecador é o incrédulo diante da pessoa de Cristo Jesus. Duas naturezas e uma pessoa. Não são duas pessoas e duas naturezas. Cristo, natureza divina, invisível. Jesus, natureza humana, visível. Também vimos que todos nós nascemos neste mundo descrentes em relação a Cristo Jesus. Nós viemos ao mundo redondamente ateus. Ninguém aparece aqui na terra crendo em Deus naturalmente. Toda a nossa experiência aqui neste mundo é sensória. Já dizia Tomás de Aquino, nihil est in intellectu quod prius non fuerit insensu. Isso é só para mostrar cultura. Ou besteira, mais claramente. Não há nada no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Não há nada que entrou na sua cabeça que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Quando Ezequiel fala de algumas realidades espirituais, ele utiliza-se de figuras como redondo, cheio de olhos, animal com asas, um leão com asas, um bicho de 4 cabeças. Apocalipse apresenta algumas realidades que são realidades que estão dentro da nossa compreensibilidade, ainda que não possamos entender, mas que têm formatos antropomórficos. Antropos, homem, morfe, forma. Eu não posso pensar numa coisa que não existe. Vocês já viram uma labuteia? Alguém aqui já viu uma labuteia? Hein? Nunca viram? Nem eu. Eu estava labutando aqui para querer pensar em alguma coisa, mas não dá para você pensar numa coisa que não passe pelos seus sentidos. E você pode pensar em espírito? O que é espírito? Meu professor de escola dominical lá em Teresina, Dr. Itamar Brito, que morreu recentemente, perguntou: o que é espírito? Naquele dia me fez, e o que é espírito? Ele disse: se você definir espírito, ele vira matéria. Porque definir significa colocar fim. O problema é que Deus é espírito puro. E espírito não é matéria sensorial. Ainda que alguns filósofos, e aqui a gente pode citar Kant, Descartes e outros que tentaram,
quisessem apresentar o apriorismo da realidade divina no entendimento subjetivo, a mente humana é basicamente tridimensional. Nós só compreendemos a realidade das coisas a partir do seu comprimento, altura e largura. Não há abstração no pensamento da criança. Tudo é muito concreto e material. Todo ateu é rigorosamente materialista. Eu creio no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu escuto, no que eu cheiro. É isso que é o mundo do humano, porque ele ficou desligado de Deus, morreu espiritualmente. A vida espiritual está ligada a Deus e houve uma desconexão. Eu tirei aqui desse retorno este plug. O plug continua, o retorno continua aqui, mas não tem mais retorno. Está desplugado, eu não posso escutar. Nós ficamos desplugados de Deus, que é o Espírito. A vida espiritual, a vida zoe, desapareceu do homem. Ele tem vida bios e tem vida psique, mas não tem vida zoe. Cristo é Deus. Deus é Espírito. E Espírito é algo inexplicável para a mente que pensa em 3 dimensões. Pois o Espírito não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não ocupa lugar no espaço. Além disso, o ser humano encontra-se morto espiritualmente. Como um morto no espírito, sem a abrangência da realidade espiritual, pode admiti-la se lhe faltam as condições de percepção? Tem possibilidade? Nenhuma possibilidade. O ser humano está completamente incapacitado de crer. Toda criança nasce ateia. Você pode pegar uma criancinha, ele é um ateuzinho. E a toazinha também. Como vimos também, todas as crianças nascem ateias e atoas em relação à realidade de Deus. Veja o que diz o Salmo 14:2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Será que há alguém que entenda Deus? Deus é Espírito. Há alguém que entenda? Há alguém que entende Espírito? A Bíblia mostra que todos nós viemos ao mundo pecadores por natureza e, consequentemente, incrédulos no que diz respeito à existência divina, ainda que possamos vislumbrar as pegadas da divindade através da criação. Mas a criatura é cega espiritual. Isso aqui é o quê? Isso aqui apareceu de que maneira? Foi uma explosão do Big Bang que formou isto? Ou tem alguma coisa inteligente por trás? Tem uma inteligência. Mas você conhece quem fez essa caneta? Não. Mas você admite que teve uma pessoa que fez. Então, isto é a única coisa que o homem tem, e ele é inexcusável, por não saber, por não conhecer 2 coisas apenas de Deus: a sua divindade e o seu poder.
Porque este universo tem muita ordem. Ordem não vem de falta de inteligência. Ordem vem de inteligência. E este universo é muito grande. E só um poder muito grande poderia fazer um universo deste. Então a divindade e o poder de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são inexcusáveis. Não tem desculpa. Mas isto não é fé. Isso é constatação de fato. É impossível uma pessoa fisiologicamente cega ver a realidade das coisas, mesmo quando há luz fulgurante no ambiente. Por outro lado, sem luminosidade, ninguém pode enxergar coisa alguma. Muitos cegos têm os glóbulos oculares completos, embora estejam desconectados do cérebro. Eles têm o aparelho visual e a luz no ambiente. Todavia, os olhos estão impedidos de ver. Por falta de conexão cerebral, a maioria não vê a realidade por deficiência na visão ou no sistema da visão. Se você entrar na Gruta de Maquiné, lá em Minas, descer lá e acabar a luz, como já acabou algumas vezes, as pessoas que estão lá dentro, que têm visão, elas não enxergam nada. Elas ficaram cegas? Não. Elas têm os olhos perfeitos, mas sem luminosidade não há visão, não há visibilidade. Mas há pessoas que nascem com deficiência visual. O olho é perfeito, mas alguma conexão cerebral foi quebrada. Os olhos são perfeitos, mas ele não consegue enxergar. Eu atendi uma vez aqui um casalzinho em desespero, porque eles tiveram uma menina linda, linda, aqueles olhos azuis, perfeitos, mas ela não ouvia e nem enxergava. Família que tinha dinheiro, foram para Boston, para um hospital lá em Boston, e eles descobriram que a criança tinha na célula resquícios de cocaína. Os pais eram viciados e, em razão disto, houve uma deficiência. E ela nasceu cega e eles estavam desesperados de culpa. Porque você sabe, em muitos casos, a pessoa tem filhos com deficiência, mas não é culpa direto de atitudes deles. Mas outros, a culpa é direta. E eles estavam numa agonia de alma impressionante. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: um cego não pode ver mesmo quando há luz. E um vidente não pode ver quando não há luz. Não que um tenha ficado cego, o vidente, é que ele está impossibilitado de luz. Agora eu vou dizer duas coisas aqui. Nós nascemos cegos espirituais, surdos espirituais, porque nascemos mortos espirituais. Jesus veio para dar visão aos cegos e fazer com que os surdos ouvissem e os mortos vivessem. O homem é um
O homem racional que pensa nas galáxias, que pensa em matemática, filosofia, e que não tem a vida espiritual, ele é um morto. Ele sabe muito, mas ele é morto. Espiritualmente falando. O morto espiritual também não pode entender as coisas do âmbito imaterial. Ele está desconectado da fonte espiritual que é Deus. Não as entende porque lhe faltam as categorias do juízo espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só. A palavra natural que aparece aqui é a palavra psikikon, no grego. O homem da alma, o homem psíquico, o homem racional, o homem que pensa, o homem que raciocina, ele não pode aceitar, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Por quê? Não, são loucas para a mente natural. E não pode entendê-las por quê? Porque elas só se discernem via espiritualidade. Se você está morto espiritual, como é que você vai entender? Como é que você vai entender que 300 anos depois, quando jogaram um corpo em cima dos ossos do profeta Eliseu, aquele morto reviveu? Só tinha os ossos do profeta Eliseu. Como é que você vai entender um negócio desse? É impossível. Mas Eliseu não pediu porção dobrada do Espírito de Deus? Não pediu? Porção dobrada do Espírito que estava em Elias? E quantos milagres Elias fez? Quantos milagres Elias fez? 7. E quantos milagres Eliseu fez? Hein? Não, 13. 13. Enquanto ele estava vivo. Mas ele não pediu porção dobrada? Aquele era o 14, que tinha que vir 300 anos depois para poder mostrar que porção dobrada é porção dobrada. Bíblia é Bíblia. Deus é Deus. Mas quem é que entende um negócio desse? O homem natural ou psíquico só compreende a realidade material a partir da sua concepção de coerência psicológica. Como se acha separado da vida espiritual de Deus, não alcança qualquer evento extrasensório. Para intuir algo como espiritual, carece de sentimento ou sensações. Se não sentir algum arrepio, por exemplo, não consegue determinar a realidade espiritual. Ora, isto é o contrário da vida espiritual. Se algo for do espírito, não pode ser sentido. Eu sinto a presença de Deus. Mentira.
O que você sente é uma sensação do seu pensamento diante do fato de que você está acreditando que está na presença de Deus. Mas essa sensação não significa que a presença de Deus esteja ali, ou que Ele seja em outro lugar, porque Deus está presente em todos os lugares. Isso tudo é invenção que o homem faz. Você tem que andar no caminho da fé, e na fé não se sente. O problema que nós estamos vivendo aqui, era bom que vocês lessem, quem gosta de leitura, o livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Vai dar trabalho, porque é um livro filosófico. Mas se você quiser, leia. Ou o Deus que intervém. Quando Francis Schaeffer mostra que este mundo sensorial tomou conta. A poesia é sensorial, a arte é sensorial, tudo é sensorial. Acabou a inteligência. Eu estava falando a quarta-feira passada aqui, que eu fui no Museu do Prado, lá em Madrid, para ver arte, para ver Velázquez, para ver grego, arte. Você olha, explica, vê, e depois nos levaram ao Museu Reina Sofia, onde tem os pintores modernos. Eu fiquei indignado. Pagar o que eu paguei, não sei quantos euros, para ver pau amarrado e pedra amarrada e dizer que aquilo é arte. É arte de menino. A minha sobrinha me dá cada cacete quando eu falo determinadas coisas. Ela diz: tio, não fala isso de público, porque é feio, você vai mostrar que você não tem cultura. Eu digo: eu sou um burro mesmo, minha filha. Mas se você me disser que Salvador Dalí é pintor, aí está gravado isso aí, está no mundo afora. Eu sou estúpido mesmo. Meu irmão, eu vejo no Velázquez o cavalo dele. Eu dou de um lado, o cavalo está com a perna para cá. Eu viro para o outro lado, a perna para cá. Que arte é esta? É pintura. E Picasso chegou adiante daquilo e disse: não é possível evoluir mais. E criou o cubismo, o absurdo. Eu fui ver Guernica. Olhei aquele negócio, aquelas vacas lá, aqueles troços. Aí a minha sobrinha me dá cada pau. Eu saio troncho. Mas não consigo dizer que o rei está vestido. O rei está nu. Sentimento não vai provar que Deus está presente. Deus é espírito. Essa religião, vocês vão ver muita pancada daqui para frente. Essa religião de cultão, de louvozão, de não sei o quê, isso tudo é alma, é ânima. Tem nada de espírito. A Bíblia diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. O homem natural ou psíquico... Todos nós nascemos neste mundo com a vida bios ou biológica, que se expressa em sua pessoalidade através da vida psique ou psicológica, mas todos nós nascemos destituídos da vida zoe ou espiritual. Se um cego não pode ver sem que haja uma cura do seu sistema visual, um morto no espírito não pode se envolver na realidade espiritual se não nascer de novo. Vamos ler João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é
carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é? A Bíblia não diz o que é nascido da carne foi carne. É carne. E a Bíblia não diz o que é nascido do Espírito será Espírito. É Espírito. O cego, um camarada ia andando no ônibus com uma turma fazendo uma turnê pela Europa. E toda hora ele olhava assim pela janela e via um campo assim. Ele dizia, que coisa linda. Todo mundo olhava, um campo. Aí daqui a pouco ele olhava os patinhos nadando, ele, que coisa linda. Aí os caras, patinho nadando. E depois ele olhava, que coisa linda. Aí um cara disse assim, escuta rapaz, toda hora você vê coisa linda numa coisa normal. Ele disse, normal para você. É que eu era cego e fez uma operação e agora estou vendo o que vocês acham normal, para mim é extraordinário, é lindo. Ele estava conhecendo o mundo visível que nós acostumamos. E o espiritual? Você já viu quando uma pessoa nasce de novo, como ela fica doida? Ela fica toda eufórica, ela quer contar para todo mundo, ela fica... É outra realidade. Nós nascemos mortos espiritualmente e precisamos nascer do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos, catedrático da religião judaica e PhD em Bíblia. Jesus mostrou que é um milagre do vento soprando, ou uma atuação prodigiosa do Espírito. É um milagre. São 11 horas. Eu paro para voltar em agosto, ou a gente continua? Vamos votar aqui. Quantos querem que eu pare? Levantem a mão. Então vamos embora. Era muita molecagem, né, Joaquim? Botar assim, se fosse botar para o outro primeiro. Lázaro era o quê? Lázaro estava morto no plano físico. Era um defunto de 4 dias e encontrava-se podre. Jesus proclamou a sua palavra, chamando-o, Lázaro, vem para fora. Ele foi vivificado, ouviu a palavra de Jesus e saiu da sepultura como se fosse um charuto enrolado. A palavra de Jesus deu-lhe vida e Lázaro foi capacitado a ouvir a ordem. O avivamento é um efeito da pregação da palavra de Deus. Veja esses Salmos 119 e 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou esta palavra poderia também ser entendida assim como no vale de ossos secos. Estou sequíssimo. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Quem dá vida é a palavra de Deus. Vamos voltar para o texto inicial. Vamos voltar para o texto que tem base. Vamos juntos ler 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Se nós pudermos colocar isto em ordem, é a seguinte: a loucura da pregação gera a fé naquelas pessoas para poder crer.
A loucura de Jesus dizendo: Lázaro, sai! Essa loucura de Jesus, a pregação de Jesus, a ordem de Jesus, deu vida a Lázaro. Lázaro vivificado ouviu a palavra de Jesus e obedeceu. Eu vou bater numa coisa aqui, vocês vão ver. Pregar e ensinar são duas coisas totalmente diferentes. Pregar é o caminho da vivificação dos mortos. E ensinar é o equipamento para os discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Depois, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. São duas palavras, no outro estudo nós vamos pegá-las mais de perto, que é keruxon ton logon. Aqui vai falar isso. E a outra é didáscalos. Uma é pregar a palavra. Seu Viegas, pastor Viegas, Antônio Viegas, lá no Piauí, quando ele pregava havia salvação. Pastor George Oaks era quase impossível de se entender o que ele estava pregando, porque ele nunca aprendeu português. Minha mãe dizia assim: há um mistério na pregação do pastor Oaks. Eu não entendo nada, mas há salvação. Existem apóstolos, existem profetas, existem evangelistas, existem pastores e existem mestres dentro da igreja. Tem aqueles que fazem parir a criança e tem aqueles que ensinam a criança que nasceu. O ensino é diferente da pregação. Ensino é vivificação. Aprove a Deus salvar os que vierem a crer, os que creem pela loucura da pregação. Os mortos espirituais não podem ouvir espiritualmente a palavra de Deus. Eles carecem, antes de tudo, de serem vivificados pelo poder da pregação do Evangelho. A loucura da pregação aos mortos no pecado é insanidade, que aciona o agente germinador da vida Zoe, que está em Cristo. E por conseguinte, o autor da fé gera a confiança no ouvinte. Vamos ler aqui Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas Bíblias traduzem: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Essa é uma das variantes textuais. Mas, segundo alguns estudiosos, eles chegam a dizer o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação é quando Cristo fala. É Cristo falando pela sua palavra.
Porque a Bíblia não é um livro de história. Tem história na Bíblia. A Bíblia não é um livro de teologia. Tem teologia na Bíblia. A Bíblia não é um livro de arqueologia. Tem arqueologia na Bíblia. A Bíblia é um livro de Cristo. Examinais as Escrituras. E são elas? Testificam de mim. E não quereis vir a mim. Cristo, Deus, Jesus, homem, é a vida zoe e o autor da fé. Pregar a Cristo crucificado e ressurreto é promover o agir da vivificação do morto espiritual e o seu reagir em fé. Keruxon ton logon. 2 Timóteo 4:2, isto é, prega a palavra. Mas a palavra do Evangelho, que é a única operação vivificadora dos mortos no pecado. E ao mesmo tempo, a semente que faz brotar a fé. Aonde está a fé? Em Cristo. Ele é o autor e é o consumador da fé. É Cristo. Os mortos em delitos e pecados só podem renascer espiritualmente falando pela pregação do Evangelho. Jesus ressuscitado foi enfático com os seus discípulos. Vamos ler Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não mandou que fossem ensinar aos incrédulos, mas pregar o Evangelho a eles. A pregação antecede ao discipulado. Pregação. Pregação. Que pregação? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Nós podemos ensinar doutrinas aos filhos de Adão por meio de uma boa didática, mas não podemos dar vida a eles, senão pela pregação do Evangelho. Um religioso se faz pelo ensino, contudo os filhos de Deus são gerados pela pregação do Evangelho de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 4:15. Porque ainda que tivesseis milhares de perceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vocês tiveram muitos pedagogos, muitos ensinadores. Até Paulo chega a dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Mas ele diz assim: vocês são meus filhos, porque eu os gerei pelo Evangelho. O que é Evangelho? Uma boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia, querido?
que Cristo morreu e ressuscitou, mas isso não é boa notícia. Isso é a boa notícia, porque ela envolve você e eu, e que eu morri e ressuscitei juntamente com Ele. Porque a mesma Bíblia que fala da morte de Cristo, fala da minha morte com Cristo. Mas nós já estamos enjoados de ouvir isto. É porque você não nasceu de novo ainda. Você só tem conhecimento na cabeça. E esse conhecimento incha. E faz você ficar brigando por bobagem. Por vírgula. Por questões monetárias. Por questões elementares. Você fica preocupado com a bolsa de Judas. Antes de ensinar ao pecador as palavras de Cristo, precisamos primeiro proclamá-lo como Salvador e Senhor. Para que o incrédulo possa ser vivificado e capacitado a responder à mensagem pela fé e com arrependimento. A regeneração antecede ao discipulado. O problema é que muitos até assentem a crença, mas não creem de fato, pois não foram avivados pela pregação que dá vida. Uma coisa é acreditar, outra bem diferente é crer em Cristo. Acreditar é saber que o avião voa. Crer é entrar no avião e voar. Muitos acreditam em Cristo, mas não se confiam totalmente a Ele. Eu vou contar para vocês. Eu fui uma pessoa educada num lar cristão. Minha mãe não me teve na igreja, no templo, porque ela saiu rápido. Eram 8h pouca da noite, quando as dores de parto vieram numa quarta-feira, em 1945, no dia 14 de fevereiro, lá em Corrente do Piauí, e ela já mandou a minha irmã Guiomar, que é a mais velha, corre e chama Mãe Coco. Mãe Coco era a parteira velha da cidade. Não tinha médico. Quando Mãe Coco chegou, já foi ali para pegar. Eu nasci. Desde pequenininho, consagrado, fui para a igreja, educado, fiz tudo quanto era coisa de igreja, eu fiz. Criança, rol de bebê, a sala dos ovelhinha de Cristo, cordeirinho de Cristo, então, fui embaixador do rei, tudo eu fiz. Fui para o seminário, tudo eu fiz. Mas naquele dia, ali na igreja missionária do aeroporto, professor do seminário, dando grego para aluno, pastor dessa igreja, sentei lá com uma esnobice própria de um carnal, sentei lá, olhando para aquele homem estranho, esdrúxulo, uma figura patética, barrigudo, com a calça pega-marreca, uma gravata estreitinha, numa camisa volta ao mundo, tocando sanfona. E eu, de braço cruzado, olhando para aquela figura, e aquele homem pega e bota a sanfona no chão. Tudo isso está gravado na minha cabeça. Ele disse: hoje nós vamos tratar de um assunto, a morte do velho homem. E ele começou a proclamar. 15 minutos depois, eu que estava sentado, pegava a Bíblia assim, eu estava assim, tremendo,
Aquilo impactou. Ele não estava ensinando. Ele estava pregando. Ele estava anunciando Jesus e o Evangelho. Eu disse, isso eu não tenho. Eu tenho aqui na cabeça. No coração eu não tenho. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio nisto. É a tua palavra. Eu creio. Irmãos, eu só tinha choro, não tinha nada. Só choro. Eu não vi nada, não senti nada. Só chorava porque eu via que eu era um monte de hipocrisia. Uma figura patética. No outro dia eu fui pregar lá no Isbel. A Buchaim estava sentado lá atrás. E eu começo a falar. É de borrichite, é de borrichote, é de redondox. O que significa isso? Isso é quando você quer mostrar que tem conhecimento, não tem nada. Falando e falando. Terminou. Professores, pastor, que mensagem maravilhosa. Pastor, que bênção. Os alunos, professor, obrigado. A Buchaim estava lá na fim da porta, quando ele pegou na minha mão e disse, meu filho, quando você não tiver mais nada para pregar, pregue a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus àquele homem. Não tinha papa na língua. Não fazia acordo. Por isso que ele não era bem visto. Não era bem quisto. Porque ele não fazia negociata. Senhor, tem misericórdia de nós. A loucura da pregação do Evangelho inocula a vida zoe no morto espiritual que foi trabalhado previamente pela graça ao incitar a fé que foi doada por Deus, levando o crente ao arrependimento ativo e permanente. Arrependido se arrepende, arrependendo-se sempre. A palavra de Deus gera vida espiritual e uma reação correspondente de fé e mudança de vida. Tiago 1:18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gerou pela palavra da verdade. Esta palavra tem vida e tem fé junto. Lázaro, sai. Essa semana eu atendi um rapaz. E ele chegou para mim e disse, pastor, eu já aceitei Cristo. Eu já fui batizado. Mas eu não tenho nada. Digo, não é só você não. Tem muita gente. Ele disse, eu sou um dominado pela cocaína, eu sou dominado pelo sexo, eu sou dominado por uma série... Aí ele foi dizendo, digo, mas agora está no bom caminho, meu filho. Primeiro você reconhece que você é uma porcaria, um podre que não tem nada. Isso já é obra do Espírito Santo na sua vida. Já é obra de Deus trabalhando no terreno, porque existem 4 tipos de terreno. Um é o caminho de todo dia, duro. O outro é cheio de pedra, nasce e morre. O outro tem os espinhos que sufocam. Mas a boa terra é aquela que foi preparada. O agricultor sabe muito bem que precisa arar, precisa botar, matar como é que chama? As ervas daninhas. Tem que preparar a terra. O pai prepara primeiro, antes da pregação. Tem gente que está sendo preparada. Outro dia mesmo eu cheguei num lugar e a pessoa disse assim, eu estava esperando há tempos esta pregação. Isso foi no Rio Grande do Sul.
É isto aqui, Deus estava trabalhando comigo. Agora eu recebo essa palavra. Uma velha de 80 anos. 80 anos hoje já nem é mais velho. O homem natural não possui vida espiritual e não tem fé em Cristo. Ele pode se tornar um bom religioso, praticante de boas obras e piedoso, com vasto conhecimento a respeito de Deus, mas nunca se confiará totalmente a Cristo para a sua salvação. Uma das principais características de um religioso é que ele sempre tem que fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus. O que Cristo fez não é suficiente. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Pois é, isso é religião. Lembre-se que Ele é quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus está comigo. Nenhum filho de Deus contabiliza o que ele fez. Se contabilizar, é porque ainda não experimentou a obra da graça de Deus. Pecado é viver por conta própria, separado de Cristo. Salvação do pecado é viver confiando apenas em Cristo. Como todos nós nascemos em pecado, todos nós vivemos por nossa conta. Assim nos tornamos religiosos cristãos, dizendo que confiamos em Cristo. Viver pela fé é desistir de si mesmo e depender somente de Cristo para a sua aceitação diante do Pai e dos homens. Quando recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus, ganhamos a vida da ressurreição de Cristo, que nos regenera, e a fé que vem por Jesus, habilitando-nos a responder confiadamente em tudo o que Cristo fez e faz em nosso favor. É tão simples. É tão simples. Mas é tão difícil. Porque eu não consigo deixar o comando. E aí eu começo a criticar, eu começo a murmurar, eu começo a achar. O ABC da fé é uma série de estudos voltada para a vida da certeza em Cristo. Vamos analisar a fé como um dom da graça de Deus, oposta ao pecado e o seu desenvolvimento em nossa vida, nova vida, compartilhado por meio de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sem fé, a fé é um dom. Ela não é uma aptidão natural. Você nasce. Eu estou olhando para você, mas não estou lembrado do seu nome. Tocador de violino. A memória. É você. Nildo. Nildo, você nasceu com a aptidão de tocar violino, não foi? Mas você teve que aprender a tocar, não foi? Você exercita sempre? Sempre. Isso a gente aprende. Isso a gente aprende.
É aptidão. É uma coisa que vem com a pessoa. Eu lamento que lá em Corrente, no Piauí, não tinha ninguém para me ensinar a tocar. Nada. A única coisa que eu toco é gado. Eu não posso juntar as duas palavras que fica feio. Não sei tocar. Só aquele rialejo, gaita. Me deram um rialejo quando eu era pequenininho e aí eu saía, faz aquela... Aí faz aquele negócio. Mas não toco nada. Tinha tanta vontade de aprender a tocar. Acho que devo ter alguma aptidão. Fui estudar piano. Lá no Rio de Janeiro. Na quarta aula eu disse, não dá não. Está muito velho para poder aprender piano. Não vai. Não dá. Isso é aptidão. Olha, foi difícil aprender a ler. Até hoje não sei ler direito. Que eu tenho dislexia. Eu troco V por F, B por P. Eu faço uma porção de confusão. Minha mulher tem que corrigir tudo depois. Porque eu troco as letras. Eu fui aprender a ler com 9 anos de idade. E burrinho, não sei, mas aprendeu. Mas nunca aprendi fé. Nunca. Aprendi a crer. Porque crer não é aprendido. Crer é recebido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu recebo. Pela palavra, pregação da palavra. E agora a gente diz assim: nada que não seja dado por Deus merece crédito. Vamos ler juntos Judas 1:3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhardes pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Esse ABC da fé é uma contradição do pecado, é o contrário do pecado. O pecado é arrogante, a fé é dependente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.